Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando o meu podcast aqui na Top View. Eu sou Marcos Yabi, diretor de produto e conteúdo e convergência do Grupo RIC, mas aqui eu converso com você como publisher dessa marca, Top View. Nessa primeira temporada eu vou receber todos os embaixadores. Por aqui já passaram Emanuele Bertoldi, a Mabel, o Dr. César, o Adriano Tadeu Barbosa, e hoje eu tenho o prazer de receber a embaixadora de saúde da Top View. Ela é médica nutróloga, especialista em terapia nutricional parental e enteral. Ela tem experiência de 10 anos nesse segmento e mescla isso com nutrologia hospitalar na Cruz Vermelha do Paraná. Estamos falando da incrível Débora Froner. Seja bem-vinda, doutora Débora. Eu pronunciei o seu sobrenome certo? É Froner. Froner. Esses sobrenomes alemães, eles enganam. E você acredita que eu tenho aqui na empresa duas pessoas que têm sobrenome muito parecido, acho que muda uma letra ou outra, e tem um que é Froner e outra que é Froner. Eu também fico em dúvida. Eu sei, eu já ouvi na rádio de manhã, né, Beatriz? Eu achei que era parente do meu marido, porque é o sobrenome do meu marido, né? Ele falou, não conheço, mas enfim, né? Talvez. Algum parentesco às vezes tem, né? Doutora, vamos começar com algumas explicações. O que é nutrologia? Explica pra gente. Então, nutrologia é uma especialidade médica que ela já existe há mais de 40 anos, mas parece que é pouco conhecida, né? Então, sempre acontece algum tipo de confusão, às vezes, ou com a própria nutrição, que é uma outra área, né, da saúde. Mas, enfim, nutrologia é uma especialidade médica que trabalha o nutriente. Então, doenças relacionadas à falta de nutriente, a excesso de nutriente ou prevenção baseada em nutriente. Porque nos últimos anos, as pesquisas mundiais, o número de pesquisas publicadas na área da saúde com nutrientes é muito grande, porque a gente consegue, né, a gente conseguiu ao longo dos anos, a ciência, entender os mecanismos celulares, moleculares e o quanto que às vezes usar um nutriente modula uma resposta inflamatória, alguma coisa nesse sentido. Então, a nutrologia, ela basicamente é a ciência do nutriente. Ela ficou muito conhecida nos últimos anos no segmento de emagrecimento, né, porque teoricamente uma pessoa que tem excesso de gordura, que é um macronutriente, e esse excesso de gordura, para que ele seja perdido, não é tão simples assim, porque envolvem várias vias metabólicas diferentes. Então, é uma especialidade que não trata só emagrecimento, mas todo o contexto celular que envolva nutriente. E eu vou fazer aquela pergunta do leigo, porque eu sei que todo mundo tem essa dúvida. Sim. Nutricionista, nutróloga. Qual é a diferença? Então, o nutrólogo é o médico, né? Então, médica, nutróloga, no meu caso, então eu fiz medicina e depois fiz a residência em nutrologia, que é uma especialidade que vai ter tanto a ação hospitalar quanto a de consultório, que são abordagens diferentes do nutriente. A nutricionista é uma outra graduação, né? Então, vai fazer a graduação em nutrição. Todo mundo está pensando no nutriente, né? Só que a nutricionista, por exemplo, na clínica a gente tem nutricionista que trabalha lá. Ela vai fazer a análise do padrão alimentar, a adequação da alimentação do paciente dentro das preferências, das rotinas, vai fazer os cálculos nutricionais, o que ele vai precisar. Então, a nutricionista, ela vai focar o trabalho dela na parte alimentar. O nutrólogo, ele foca no nutriente. Que na é célula. Importante a nutrição, né? Mas o nutrólogo normalmente não faz um cardápio adequado. Entendi. Então, são trabalhos que se complementam. Entendi. Então, normalmente lá na clínica, o paciente, quando faz um tratamento, independente do que ele queira, quando, assim, a maior parte das vezes a gente precisa unir forças com a nutricionista para poder fazer a adequação daquilo que eu preciso para aquilo que ele vai conseguir fazer. Por exemplo, eu preciso que você melhore a sua quantidade de ingestão proteica por algum motivo. A nutricionista consegue orientar na alimentação, fracionamento, sabe? Então, são conhecimentos que se complementam com o objetivo final que o paciente consiga ter aquele nutriente que ele precisa. E me explica uma coisa. O que é ser especialista em terapia nutricional parenteral e enteral? O que isso significa? Porque nós somos leigos. Então, a nutrologia, ela começou no Brasil com um foco hospitalar. Então, veja, o paciente, quando ele entra no hospital, alguns pacientes não conseguem comer, né? Então, a terapia nutricional parenteral e enteral, parenteral significa que não está pela via enteral, que é a via intestinal, né? Enteral é aquilo que você vai comer ou, enfim, às vezes a gente tem o nutriente colocado via uma sonda, por exemplo, né? Então, o paciente que ele não consegue comer por algum motivo, alguma doença abdominal, tá em terapia intensiva, né? Agora, na época do Covid, por exemplo, a gente percebeu uma necessidade enorme de especialistas nessa área, porque o paciente está lá entubado, ele não está comendo. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Não. Até tem um parente que daí tá lá, você fala, mas ele vai comer como, né? Então, essa especialidade, é uma subespecialidade dentro da nutrologia, é de fornecer o nutriente quando o paciente não consegue se alimentar. Então, a gente fornece pela via parenteral, que é parenteral, que é na veia, né? Nutrientes na
veia, ou nutrientes pelo trato digestivo, quando ele não consegue nutrir. Então, às vezes, buraquinho na barriga com uma sonda, enfim. Então, ela é uma sub-área da especialidade na parte hospitalar. É bem específico, né? É bem específico. Não, mas é super importante, porque assim, se você vai lá fazer grande cirurgia, você tem que cicatrizar de alguma forma. Eu tive uma avó que teve Alzheimer e não consegue e ela não conseguia comer. E daí você veja, você vai deixar uma pessoa por causa do Alzheimer desnutrir até falecer? Não, né? Então é possível. Era por sonda do casal. Por sonda, e essa sonda pode ser pelo nariz, às vezes direto pela barriga, né? Que é uma gastrostomia, enfim. Então, essa é uma sub-área dentro da nutrologia, que também é uma sub-área dentro da nutrição. Então, veja que são profissões diferentes que conseguem trabalhar com o paciente junto, assim, né? E apesar de ter mais de 40 anos, nutrologia ainda tem quase que uma mistério ali em torno, né? E você trabalha todos os dias para desvendar e mostrar o que é fortemente isso. Como se dá? Conta pra gente. O que você tem feito para mostrar para as pessoas? E a gente vê nas suas redes sociais, o fato de você ser embaixadora da Top View também, com um dos objetivos seu é desvendar isso, mostrar para as pessoas o que é e como elas podem obter benefícios na saúde dela mesmo. Então, assim, é isso que eu digo, né? Acho que um dos grandes motivadores que eu tenho de usar as redes sociais e de ter entrado na Top View como embaixadora é justamente mostrar o quanto que a especialidade é ampla, né? Por isso que eu te falei, assim, a nutrologia, ela ficou conhecida pelo emagrecimento. Mas é muito ruim a gente restringir uma especialidade, como se, por exemplo, o cardiologista só tratasse hipertensão, o endócrino só tireoide e o nutrólogo só emagrece. Então, não é assim, né? Então, pensa, qual célula do nosso corpo não tem nutriente, né? Então, se eu pensar nesse sentido, eu posso prevenir muitas coisas. Evitar, às vezes, um processo de envelhecer. Todo mundo envelhece, né? Mas, assim, controlar algumas situações do envelhecimento. Hoje em dia é possível, através da nutrologia, a gente fala assim, preparar uma mãe para que vai conceber um filho numa melhor situação, que a gente fala que é epigenética possível. Então, olha o conhecimento que a nutrologia tem, né? Porque é a ciência do nutriente, tão amplo, além de só emagrecimento. Então, eu vejo, assim, que a minha função na especialidade, enquanto comunicadora, mesmo que pequena no meu pequeno mundo, né? Porque eu tenho os meus seguidores e é por ali que eu me comunico, os pacientes, enfim, a mesma Top View, né? Então, é pra gente poder expandir esse conhecimento da especialidade. Além do emagrecimento. Veja só, se eu tenho nutriente em basicamente todas as células, será que eu consigo melhorar alguma outra coisa? Então, pacientes que têm outras doenças, por exemplo, hipertensão, o diabetes, ou pensa uma qualquer doença. Déficit de atenção. Inúmeras situações a gente consegue melhorar. Você pode, claro, você não vai curar todos os problemas de um ser humano dando uma vitamina ou nutriente, mas a gente melhora muito. Melhora a imunidade, melhora, né? Então, melhora a resistência a doenças. Hoje em dia a gente sabe que o músculo, né? Nosso músculo do movimento, que é o músculo esquelético, é fonte de anticorpos. E olha que importante a gente viu nesses últimos anos com a pandemia, os pacientes resistem melhor a uma situação grave quando eles são mais nutridos, o músculo é mais nutrido. E isso tudo é nutrologia. Então, é muito mais amplo do que a gente pensar no emagrecimento, apesar que o emagrecimento é um carro-chefe de quem é nutrólogo, porque ganhar peso é fácil, emagrecer é difícil. Então, assim, por que é difícil? Porque não é só comer menos e gastar mais. Entre comer menos e gastar mais, tem uma ciência imensa que cada vez mais se descobre o funcionamento de um gene, de um hormônio, alguma coisa diferente. Então, assim, é muito amplo. Tem um meme na internet que é muito válido, que é o seguinte: já descobriram tudo. Por que não descobrem um remédio que ajuda a emagrecer? Fácil, assim, sem causar nenhum esforço. Não tem nenhum mal, né? Então, veja, assim, eu sempre falo isso para os pacientes, né? Doutor, eu quero um remédio para emagrecer. Um remédio para emagrecer, fecha a boca, você fala, professor. Não, um remédio para emagrecer no contexto verdadeiro seria uma coisa que você toma e você não muda absolutamente nada na sua vida e ele some com a tua gordura. Eu adoraria isso. Eu também, né? Assim, eu queria inclusive uma máquina que eu pudesse entrar e escolher assim, ó, eu quero emagrecer aqui, ali, saio já perfeita. Mas isso não existe.
E nem né? pesquisa aquele mais iludido. Então, até parece que tem aí um medicamento sendo estudado, que ele consegue dissolver a célula de gordura, enfim, mas eu acho que até ele virar um produto verdadeiro são muitos anos. Porque não tem gordura só onde a gente incomoda. Tem no cérebro, né? Tem nas outras células. Então, assim. Inclusive, gordura é necessário, né? Pra sinapse. Claro, né? bainha de mielina e tal. Então, assim, não é tão simples assim, né? E o remédio, os medicamentos na área de emagrecimento, eles são para controlar algumas situações de compulsão alimentar, melhorar, né? Porque tem muita gente que come por depressão ou, né? Enfim, questões psicológicas, psiquiátricas, né? E outros que modulam hormônios de fome, saciedade, enfim. Mas não tem um que você tome e você coma tudo que você quiser e ainda assim você emagreça. Então, esse seria o verdadeiro emagrecedor. Sim. Então, a gente usa alguns remédios com indicações específicas para cada um, só que a alimentação melhor e melhorar o estilo de vida é necessário. O que muitas vezes as pessoas querem é não vou dizer milagre, mas é uma fórmula muito rápida. E o corpo, ele eu sempre assim, faço uma associação, é um forno, né? Se a tua capacidade de forno no dia é assar, sei lá, 10 pizzas, não é pra você quer assar 20 que ela vai conseguir assar 20. Tente chegar nas 10, né? Porque muitas vezes a gente não tá no melhor funcionamento celular e daí o gasto calórico é baixo, não se emagrece. Para você que tá escutando a gente e não conhecia ainda a doutora Débora, eu vou falar porque eu acompanho ela nas redes sociais, ela é muito disciplinada. Então, quando ela fala assim... Olha, mas eu aprendi a ser disciplinada. Porque quando eu era mais jovem, eu não era, né? Porque a gente, quando tem 20 e poucos anos, o colágeno tá ótimo, tá tudo ótimo, o metabolismo é ótimo, né? Eu sempre fui muito ativa, desde nova. Mas aí faculdade, filho, marido, né? Casamento é um negócio que sempre dá uma barriguinha na gente, né? Não é uma coisa assim que emagrece, né? Então, eu acabei deixando, durante um período da vida, muita coisa de lado, porque eu tinha outras prioridades. E é difícil, né? A gente, assim, trabalhar, cuidar para quem tem filhos, né? E casa, e enfim, essas demandas que a mulher, principalmente, homem também tem, mas a mulher sempre acumula uma da casa, uma, né? É difícil você conseguir conciliar tudo e ainda assim... ter uma rotina de autocuidado que a gente chama, né? É isso né? que eu quero perguntar pra você. Só que eu quero fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Uma é, como você consegue? Você, Débora, consegue todas essas rotinas? Você acabou de lançar uma clínica também, tocou uma obra, inclusive, por mais fácil. Eu você sou não perfeccionista, e isso é uma coisa que é ruim, mas é bom. E como a rotina, essa rotina pesada, impacta na saúde? Sim. Das pessoas, não necessariamente da sua, porque você é médico, você se cuida, você faz... Mas como impacta? Então, como você consegue fazer e como isso impacta na vida das pessoas? Então, veja, né? Todo mundo acha que porque a gente é médico, a gente não tem problema, né? Assim, da mesma forma que qualquer outra pessoa. Então, para mim não é fácil, né? Eu faço escolhas. Em alguns momentos eu fiz escolhas erradas. Eu já tive um momento da vida que eu só queria trabalhar e eram as crianças e eu ficava de lado. E a gente paga um preço por isso, né? Vem doença, vem problemas, enfim. Então, em algum momento da minha vida eu falei assim, não, eu tenho que parar, eu vou ter que priorizar algumas coisas. E eu sou uma pessoa que eu não sabia dizer não, assim. Doutora, você vê mais um paciente, você faz mais isso daqui, você pode atender naquele outro hospital ali também. Então, eu atendi em 4, 5 hospitais, a clínica, eu tinha uma empresa de home care há um tempo atrás, e eu fazia tudo, até que eu tive um burnout. Então, assim, não é que eu consigo, todo mundo passa, veja... Você fala, olha, doutora Débora, já teve burnout? Já. Por quê? Não, porque eu nunca tinha pensado na minha vida que médico fica doente. Desculpa, sim, eu não mas é uma fica, coisa... E a doença da mente, ela se expressa no corpo, né? Então, assim, eu já tive um momento da vida onde você acha que consegue fazer tudo, porque eu sou uma pessoa que eu acho, às vezes, que eu consigo fazer tudo, e eu sei que eu não consigo. Mas, com o passar dos anos, em alguns momentos, eu falei, não, isso aqui tem que acabar, isso aqui tem que acabar. E já tem alguns anos, né? Porque eu tenho 40 anos agora. Então, acho que a idade também, ela é aquela luzinha vermelha que faz você, não, agora eu tenho que mudar. Entendi. Então, quando eu era mais jovem, eu não me preocupava em dormir 2 horas e não comer nada o dia inteiro e só trabalhar. Hoje em dia, eu já me preocupo mais. Então, tem uns 6, 7 anos, mais ou menos, que eu resolvi, que eu falei, não. A saúde, eu acredito nisso. É algo que você conquista, você não compra de um dia para o outro. E eu peguei um dia, simplesmente, eu peguei um papel e eu escrevi tudo que eu achava que eu fazia de errado. E tudo que eu achava que eu fazia certo.
errado do tipo, durmo 3 horas, tá errado. Não como nada direito o dia inteiro, tá errado. Aí, sabe assim, fui fazendo. E daí eu fui pensando assim, é porque eu sou muito pragmática, né? Então eu falei, Qual o teu signo? Eu sou gêmeos, não tem nada a Não ver tem com o nada meu a ver. signo, né? Mas, enfim, por algum motivo eu aprendi a ser assim, né? Porque também tem coisas que se você não se disciplina, elas não vêm, né? No trabalho é assim, se você não tiver disciplina, o resultado não vem. Para quem trabalha na área da saúde, ainda tem um viés a mais. Se você não for muito disciplinado, é uma pessoa que vai ter o prejuízo, né? Então é diferente, às vezes, de você estar fazendo uma outra coisa, você consegue consertar para a área da saúde, às vezes você não consegue consertar. Então eu aprendi a ser muito disciplinada, a ter uma rotina. O trabalho do médico, ele tem que ter uma rotina, porque a rotina de você perguntar sempre as coisas certas, de você pensar nos medicamentos. Então tem uma rotina de atendimento, de trabalho, e isso eu acabei levando para minha vida. Então daí chegou um determinado momento que eu falei, não, eu vou pegar essa lista, e eu comecei a fazer. Olha, isso daqui durmo mal, vou melhorar. Isso, eu alimento mal. E daí eu comecei a colocar algumas obrigações para mim. Você vai ter que parar para almoçar. Você vai ter que, sabe assim, exercício físico. Eu já fui sendo, eu era super ativa e passei anos super, quer dizer, super sedentário não existe, né? Sedentário. E daí eu falei, não, gente, exercício físico é fonte de saúde. Como que eu não consigo fazer se eu falo para os outros fazerem? E daí eu falei, bom, vou ter que fazer. E daí comecei assim, 2 vezes por semana. 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, mas eu sempre gostei de fazer exercício físico. Aí aquilo acendeu em mim, falei, nossa, eu adorava fazer isso quando eu era mais jovem, por que eu não faço? Porque a vida me atropelou, como atropela muita gente, né? A rotina atropela a gente muitas vezes, né? E daí eu comecei a colocar isso como prioridade na minha vida. Então, quando eu falo isso para os pacientes, eu falo, olha, use o meu exemplo, eu não sou a melhor pessoa, mas eu sou uma pessoa que eu tento melhorar, porque todo mundo tem defeitos e coisas a melhorar. Eu não acredito na perfeição, assim, não existe a coisa perfeita. Então, você tenta melhorar e acha entre o perfeito, o ideal e aquilo que a gente está fazendo, acha um meio termo. Sempre vai ser melhor você fazer 2 vezes do que 0 vezes de exercício, né? Você come porcaria o dia inteiro, comece reduzindo a quantidade, daí você tira. Às vezes o paciente quer ser radical, ele quer tirar tudo de um dia para o outro e ele não consegue manter 2, 3 dias. E me conta uma coisa. Você me falou que tem 40 anos. Eu tô falando que você acabou de dizer isso. Não, eu não tenho vergonha da minha idade, tenho 40 Mas você não aparenta. Dermatologista é boa. Não. Os suplementos, né? São 24 cápsulas. Isso que eu queria saber. Então, o que da nutrologia ajudou você a não envelhecer, assim, a retardar o envelhecimento? Cuidar, né? Primeiro, a entender que saúde é algo que se conquista, né? E se conquista por mérito. Você não compra na farmácia um comprimido de saúde, né? E a gente, às vezes, só dá valor para isso quando tá no fundo do poço da saúde, né? Que se aparece uma doença para você, enfim e tal. Para mim, foi a doença psicológica, né? Que eu fiquei muito estressada numa época da vida. Então, eu entendi isso e eu decidi o que eu precisaria fazer. Nesse contexto, eu tenho capacidade de me autoavaliar, né? Então, eu me autoavaliei em vários momentos e fui traçando estratégias. Então, a minha alimentação melhorou. Ela nunca foi ruim. Ela é mal fracionada. Eu não sou de comer porcaria, mas comia tudo no jantar. Então, eu fui indo item por item. Então, hoje em dia, eu faço uma alimentação. Eu tenho a minha nutricionista que me ajuda, inclusive, que ela tem uma outra visão, porque a gente fazer tudo pra gente também não é a melhor coisa do mundo, né? E eu sou muito monótona pra comer, sabe? Eu como sempre a mesma coisa. Daí, quando eu tô meio cansada, eu ligo pra ela e falo, você me atende? Muda o meu cardápio, por favor, porque eu tô um pouco cansada, eu tô sem criatividade. Porque não é a minha, né? Eu tenho que ver, nutrientes, assim, suplementos, medicamentos, enfim. Então, eu fui identificando, eu sou uma pessoa que eu tenho síndrome do ovário policístico, então comecei a tratar. E daí, o que foi legal nesses últimos 8 anos, mais ou menos, que eu decidi, então, com 32 anos, 31, 32, quando eu voltei de São Paulo da residência, que o meu auge da loucura, da insanidade mental foi na residência em São Paulo, porque é um ritmo, assim, que você tem que estar no hospital 4 horas da manhã e você chega em casa meia-noite. Então, você dorme 2 horas, nem vê teus filhos. Era, assim, o caos, né? As pessoas, às vezes, não acham, né? Que você... E você já era mãe nessa época? Já. Meu filho tem 19 anos, meu filho mais velho. E o mais novinho vai fazer 13. Então, eu tive filho muito jovem, né? Na faculdade. Você acabou de desmistificar várias coisas pra mim que eu tinha em relação ao médico. Você viu? E isso é muito legal, porque... Primeiro, que eu sei que médico fica doente. O pessoal tá aqui acompanhando a gravação, eu tô olhando pra eles, mas eu sei que médico, todo ser humano fica doente, mas você nunca pensa, né? O médico fica doente. Esse é um. A outra questão, por exemplo, que uma nutróloga tem uma nutricionista. Óbvio, porque você cuida de algo muito específico e ela tem uma outra especialidade. E a coisa mais, eu acho que interessante, você está colocando, assim, que eu acho que deveria ser uma frase, né? Que saúde se conquista, não se compra. Porque é exatamente isso, né?
E muitas vezes o paciente vai no consultório achando que ele está comprando saúde. E, na verdade, assim, o que o nutrólogo faz, ou qualquer outro médico, em qualquer outra situação, né? Ele tem o conhecimento, a gente consegue analisar e traçar com o paciente qual que é a melhor solução para ele naquele momento. Mas quem vai executar é o paciente. Quem vai comprar o remédio e tomar é o paciente. A regra para tomar o remédio é o paciente. Quem vai, eu dou orientação alimentar e quando ele quer, ele vai na nutricionista. Ele que vai ter que comer. Sim. Ele que tem que organizar a alimentação. Eu vou falar assim, olha, eu oriento o exercício físico, a gente tem o personal trainer lá da clínica, mas quem vai fazer o exercício físico é o paciente. Ah, é estressado, eu posso orientar o medicamento, vai no psiquiatra se precisar, no terapeuta, mas quem tem que ir é ele. Quem tem que querer melhorar é a pessoa. Ninguém faz nada por ninguém. Você não vai ter o teu marido fazendo pela esposa. É ela ou é a pessoa que tem que querer melhorar. Você tem babá lá também? Porque, olha, durante anos eu achei que eu precisava de uma babá. Por falar, vai, faz isso, come esse negócio, não come esse negócio. Agora, eu tô na mesma fase, porque eu tô com 34, então agora que eu acordei pra vida e falei, eu vou ferrar tudo o futuro então, se eu não cuidar disso. Isso que eu te digo, né? A gente pensa, primeiro, que quando a gente é muito jovem, que nada vai acontecer de problema, né? E segundo, que eu tive preocupações diferentes. Eu tive filho com 21 anos, então, assim, eu tinha que me formar e cuidar da criança, né? Depois fui fazer residência em São Paulo com 2 filhos, o que foi muito difícil. Meu marido fazendo doutorado, então, assim, foi bem complicado. A minha prioridade era sobreviver, né? Então, assim, cuidar das crianças. Dá pra fazer uma série de você. E acabar a residência, né? Então, assim, e eu também, eu e meu marido, a gente sempre... não vem de famílias, assim... Que ele é médico? Ele é médico também. A gente vem de família bem simples, então eu sempre trabalhei para poder... Eu fazia residência de segunda a sexta, trabalhava sábado, domingo, plantão de 12 horas. E durante 2 anos, então, assim, as coisas não são tão simples, né? Por isso a gente dá tanto valor. Só que daí, durante esse período... Então, eu passei uma época onde era o que tinha que ser feito. Eu vim morar em Curitiba, porque eu amo Curitiba, sempre adorei. Eu morei aqui em alguns momentos da vida, eu fiz o pré-vestibular aqui, depois eu morei aqui 2 anos. Você é de onde? Eu sou de Florianópolis. Eu amo Florianópolis, mas eu amo Curitiba. Você é a terceira catarinense que eu entrevisto nesse podcast? Você viu? É que catarinense assim, é sensacional, né? É um povo super comunicativo. Eu acho que nós temos 4 embaixadoras catarinenses. Sim. A Manu. Sim. A Mabel. Você e a Carla Petrelli. A Carla é de Florianópolis, também. Inclusive. Né? Já trocamos muita figurinha. Beijo, Carla. Então, nesse contexto todo, então, quando eu voltei pra cá, eu falei, não, agora eu vou morar aqui definitivamente. Então, eu vou ter que dar um basta em todas as coisas. E foi realmente um dia que eu tava muito estressada. Eu peguei e falei assim, vou resolver. E eu falo isso para os pacientes. Sente um dia e tem um diálogo verdadeiro com você. Tudo que você acha que você tem que melhorar. Porque muitas vezes a gente coloca a responsabilidade no outro, na outra coisa. No dia que eu não tiver nenhum boleto para pagar, na segunda-feira, eu não sei o que, né? No dia que tá, ou então a fulano consegue, a doutora Débora consegue, porque ela isso, ela aquilo. Gente, assim, eu tenho alguém que me ajuda em casa com a limpeza, porque afinal de contas eu fico o dia inteiro fora, mas eu faço janta para os meus filhos todas as noites. Final de semana eu faço tudo normal, lavo roupa, cuido da casa, normal, assim. Eu faço isso com muito gosto, inclusive, né? E é tudo uma questão de disciplina, de esforço, do quanto aquilo é importante para você. Então, é bem importante que o paciente, que a pessoa, né, enfim, quando ela chegar nesse ponto, porque tem um ponto da vida. E tem gente que tem a felicidade de pensar nessa saúde com 20 anos. E eu não fui essa pessoa, eu fui pensar com 32. Eu fico vendo a garotada que vai pra academia, come certo. Minha irmã, por exemplo, ela nunca tomou Guaraná na vida. Já começa por aí. Ela, quando começa a comer, ela começa a comer salada, mas nunca ninguém pediu pra ela. Sim. E ela faz exercício todos os dias. Mas você sabe que isso... O que acontece? A gente tem... Se você for olhar... Eu tenho 40, então, né? Quando eu era criança... O legal era tomar leite ninho, né? Leite de lata, enfim. Não era amamentação, né? Então, o conceito do que é saudável mudou ao longo dos anos. Quando eu era jovem, 18, 17 anos, eu ia pra academia, eu era a única que eu ia das minhas amigas. Todo mundo achava besteira, mas eu gostava de fazer exercício. Pedalava, corria na beira-mar, enfim, tal. Era uma coisa que eu gostava muito. Hoje em dia, o meu filho de 11 anos fala em qualidade de vida. Qualidade de vida para mim, quando eu tinha a idade dele... Eu nem sabia o que era isso, na verdade, né? Eu fui pensar em qualidade de vida, talvez, com 20 e poucos anos, era eu conseguir pagar as minhas contas, né? Hoje em dia, os jovens de hoje... A qualidade de vida para eles é ter tempo livre. Qualidade de vida para mim era poder comprar Yakult com 18, 21 anos e outras coisas que minha mãe não deixava eu comer quando era criança, que ela falava que ia fazer mal, eu
comia na quantidade que eu queria. Você viu? Então, é uma mudança de conceito, né? Então, o meu filho de 19, ele tem uma ideia de qualidade de vida diferente da minha, né? E a qualidade de vida hoje, esse conceito que os jovens têm, que as pessoas adultas jovens têm, é realmente muito legal, porque ela envolve você ter tempo para aproveitar a sua vida. Você não ficar atolado em trabalho, você conseguir aproveitar um dia de sol, você ter uma refeição com seus amigos, você poder fazer um esporte, sair com seu cachorro, coisa que nunca me passou pela cabeça. Então, eu com 32 anos, eu fui pensar na minha qualidade de vida. Só que daí, isso que eu digo, como eu sou muito, assim, pragmática com algumas coisas, eu resolvi mudar. Pra mim, foi de um dia pro outro. Foi uma chave. Desse dia pro outro, eu resolvi mudar. E daí, fui fazendo... E, claro, não foi de um dia pro outro que eu fiz tudo, né? Mas eu fui elencando as prioridades. Dormir melhor... Fazer coisas que reduzam o estresse. Aí a pessoa tem que identificar o que é bom para ela. Mas o exercício físico, daí que é onde você diz que eu sou disciplinada, eu aprendi a ser. E para mim, o que foi assim mais impactante foi a pandemia. Porque até então, eu ia 2, 3 vezes por semana fazer um exercício físico. Daí, de repente, fechou a academia, eu falei, nossa, agora eu tô... sedentária, assinado assim, né? Assim, tenho respaldo para ser sedentária que fechou a academia. Aí eu simplesmente montei um espacinho na minha casa, gastei R$300 comprando meia dúzia de coisa. E daí eu falei, se eu usar 30 dias, eu vou começar a investir mais nisso. Aí eu usei 30, usei 60. Dia 10 de março eu completei 2 anos. Eu acompanho. Fazendo exercício físico. Eu não vou dizer que foi todos os dias, porque no Natal eu não fiz. E eu tive um resfriadinho algum dia aí que também fiquei uns 5 dias, mas basicamente foram 2 dias seguidos, 2 anos seguidos. Agora eu quero... Você, dentro, assim, a gente sempre classifica as pessoas, né? E eu tenho uma caixa, assim, das pessoas CDFs, nerds... Eu vou falar a palavra, porque a Emanuele passou por aqui e as pessoas sabem como eu falo. Meio que chatas, assim, no sentido que vocês são certinhas com estudo, negócio. Tá. E você tá nessa caixa pra mim. Tipo, você é uma pessoa que estuda muito. 100%. Como começou esse amor pela medicina? Ou não era medicina? Não era medicina. Meu pai veio de uma família muito humilde, né? Sempre trabalhou em 3 empregos, estudava de noite e tal, enfim. Teve filho muito cedo. E daí eu lembro, assim, que toda vez que alguma coisa eu reclamava pra ele, ele falava, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Então, a minha orientação, a minha cobrança do estudo sempre foi muito grande. Quando eu tinha 16 anos, eu queria ser arquiteta. Era o sonho da minha vida ser arquiteta. Oi? E até hoje eu tenho, assim, uma afinidade imensa pela arte, por arquitetura, enfim. E daí eu queria fazer no Canadá. Porque, não sei até hoje, alguém me falou que em Vancouver tinha uma super universidade. Eu nem falava inglês direito, mandei um e-mail, aquele e-mail que você tem que ir na central da biblioteca para mandar, porque não tinha em casa, assim, não era, né? Que 20 e poucos anos atrás, né? E daí respondeu depois, e depois foi uma carta. Foi uma confusão para eu conseguir fazer inscrição em arquitetura. Aí meu colégio ajudou, enfim. E daí eu fui fazendo várias etapas para entrar para arquitetura em Vancouver. Uma das etapas eu tinha $100, que na época era uma fortuna, e fazer um projeto de um makeover, assim, uma obrinha em algum lugar que tivesse algum significado. Você tinha que fazer uma planta baixa. Aí fiz o curso de fazer planta. Até escalímetro sei usar até hoje, assim, porque eu precisava. Desenho, fiz tudo que eles pediram. Então você adorou essa reforma, esse novo teu... Então, me realizei, né? E daí acabei... Daí eu falei, mas aonde? Aí um dia eu passei na frente do hospital pediátrico na minha cidade, lá de Florianópolis, falei, vou reformar uma ala pediátrica. Peguei os $100, meu pai me deu. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15. Aí fui já no hospital, ousada, já determinada. Ousada, né? E daí eu entrei no hospital, falei lá com o coordenador, lá que podia falar, e tal. Falei assim, olha, expliquei a situação. E era pintar, não era uma obra, né? E daí eu peguei uma aula infantil de oncologia, porque até hoje não sei, né? E ele foi super legal, porque sempre tem voluntário nesses hospitais, né? Aí tinha um palhaço lá que fazia não sei o quê. Eu sei que me envolvi, fiquei 6 meses indo toda a tarde, saí do colégio, ia pra lá, saí do colégio, ia pra lá. No final das contas, eu fiz o projeto, fotografei, mandei, consegui a bolsa de estudos, porque eu teria que ir com bolsa, que eu não tinha como pagar. E cheguei pro meu pai e falei assim, pai, só tem um problema. Eu não quero mais ir. Ele, como você não quer mais ir? Eu gastei $100 pra você fazer o projeto. Eu falei, mas eu quero fazer medicina dele. Então tá bom. Então assim, foi mais escolha mais fácil. Mas já que foi medicina, então eu podia não ir. E daí foi assim que eu entrei na medicina. Ou seja, não é aquela coisa eu nasci querendo ser médica. O encantamento em cuidar do outro, aquilo ali pra mim foi tão forte, tanto que nesse hospital eu fiz
estágio da terceira fase, que é o segundo ano, até eu me formar. Foram 4 anos e meio fazendo estágio, quase 5 anos no mesmo hospital. Você tinha que passar por isso mesmo. Exatamente. Você tinha que estar naquele lugar, naquele e momento. eu acredito que a gente tem muitas habilidades, né? A gente não tem uma habilidade só. E assim, o cuidar da pessoa, o arquiteto cuida da pessoa também, né? Eu gosto de arte. Então, assim, eu poderia ter feito outras coisas, só que naquele momento, eu me identificar por ajudar um ser humano, no momento de fragilidade, aquilo ali foi o que me tocou daquele dia até hoje. Até me emociono, porque... quando você... Não importa o problema, você pode fazer, sei lá, o quê, porque o problema para a pessoa é importante, né? O tamanho do problema para aquela pessoa é importante. E você conseguir ajudar alguém, não importa o que seja, assim, a gratificação é muito grande. Então, eu não sei se tantas profissões podem dar uma gratificação diária, porque em cada paciente que a gente atende, sempre tem alguma coisa de bom que eu tiro, né? Eu sei que o paciente vai lá querendo resolver o problema dele na consulta comigo, ou mesmo no hospital. Antes de vir para cá, eu passei e vi 15 pacientes na terapia intensiva entre o nosso almoço e agora. E você... Pra quem tá ouvindo, nós tivemos um almoço hoje dos embaixadores. Que foi ótimo. Foi ótimo. E aí eu acabei, e fazia algum tempo que eu não via a Débora, eu encontrei ela antes do almoço e a gente tá agora aqui na gravação. Então assim, e é uma gratificação que a profissão pode dar. Que eu vou dizer assim, que às vezes eu vou cansada a trabalhar, me concentro, eu tenho uma rotina, assim, de me concentrar no dia anterior, quando eu vou entrar na clínica, assim, porque eu preciso me doar para aquela pessoa o melhor possível. Se eu não tiver 100%, eu não faço o atendimento, porque a pessoa está ali esperando muito, né? E quando eu tenho as devolutivas, os pacientes que estão em tratamento, que já melhoraram, é um pré-operatório, o paciente que quer engravidar e que consegue, não importa o que é. É uma satisfação tão grande que, assim... Não é o dinheiro que isso, o dinheiro não compra, né? Eu atendi SUS durante muitos anos, é a mesma sensação de que você faz uma coisa boa pela pessoa. Então, eu sou muito grata à minha profissão, porque eu consigo ter essa sensação boa. Eu saio do consultório, ainda mais agora que a clínica tá linda, eu vou trabalhar, às vezes eu vou domingo lá. Se não tem o que fazer, eu vou na clínica. Porque é tão agradável. E a gente, hoje em dia, a gente tá nessa clínica nova, que foi um sonho, foram 10 anos para realizar. Que a gente se sente tão bem lá, eu e a minha equipe, que passa o dia você fala assim, eu não tô nem cansada ainda, eu poderia atender mais um, porque eu realmente hoje em dia, eu tenho uma satisfação tão grande de trabalhar, que se deixasse, às vezes eu só trabalhava. Mas me conta uma coisa, mas é uma dedicação muito grande. E o que você tem que abrir mão para trilhar esse caminho? Enfim, é isso que eu digo, eu não consigo tudo, né? Eu priorizo. Então, assim, minha família é minha prioridade, né? Então, os meus filhos, enfim, eu sempre faço tudo por eles. Mas depois da minha família vem meu trabalho. Porque a medicina, ela é o que eu sou. Não é como se eu tivesse um emprego como médica. Isso faz parte de mim. Eu acordo assim, eu durmo assim, eu penso assim. É uma coisa que ela é inata, assim. Não tem como eu pensar diferente. Então, às vezes, eu tô até cansada. Ou é final de semana, um paciente fala... Esses dias eu tive, doutora, eu vim com a minha família, uma paciente minha muito antiga, ir pra Curitiba. E você não poderia atender a gente, era um sábado à tarde. Eu tava um pouco cansada. Daí eu falei, poxa, mas ela se deu o trabalho de me pedir pra ver pai, mãe, enfim... Aquela responsabilidade que você tem na confiança do outro também é legal, né? Daí eu falei, não, eu vou... E é bom que na minha casa, os meus filhos, ninguém quer ser médico, né? Não, me conta isso, então. O que eles querem ser? Mas meu marido compreende muito bem, porque ele também é médico, né? Mas o meu filho mais velho fez design, porque ele acha que médico não tem qualidade de vida. Infelizmente. Porque, na verdade, o meu mais velho, como ele tem 19, ele passou por eu estar na faculdade, eu ter que me mudar para fazer residência, por muita dificuldade, né? Então, ele tem uma visão da medicina que não é a melhor do mundo, né? O pequeno também, o pai e a mãe chegando muito tarde, final de semana eu trabalho, eu vejo meus pacientes internados quase todo final de semana, quando eu não tô viajando, enfim, e eles acham que isso não é qualidade de vida, mas é porque não tem a vocação, porque quando você tem a vocação, isso é tão inato que para mim não é não ter qualidade de vida. Eu acho um privilégio eu poder fazer uma coisa que eu amo, porque nem todo mundo pode, né? Você vai ter às vezes médicos que têm alguma especialidade que não gosta, ou fez porque alguém induziu a fazer, ou tá na medicina porque alguém queria que fosse, enfim, né? E para onde vai a medicina? Olha, tem alguma coisa que já aponta que vai ser revolucionário? Eu vou falar que eu acho que eu nasci nutróloga, não sabia.
Eu fui descobrir, quando eu estava na minha primeira fase da medicina, eu já pensava em célula, em biologia, fisiologia. E eu passei a faculdade inteira pensando em estratégia de prevenção. E a gente tinha aula só de tratamento. E eu era aquela chata, você perguntou eu era quem? Eu era a chata nerd. A chata nerd, que é o pior do nerd, né? Tem o nerd legal, o nerd chato. Eu era nerd chata. Mas, doutora, não dá para fazer tal coisa para prevenir? E na época, prevenção era assim, ok, mas prevenção não, o remédio é esse. Então, eu vejo hoje a medicina preventiva, a prevenção na medicina, né? Porque todo mundo fala assim, prevenir é melhor que remediar, mas na prática a gente vai dar mais remédio do que prevenir. Por quê? Prevenir dá mais trabalho, né? Na saúde, prevenir envolve você fazer muitas coisas do que você tomar um remédio depois. Então, eu acredito muito no conhecimento cada vez mais molecular das coisas, né? Sinalizações, nutrientes, enfim, e no poder da prevenção. Porque hoje em dia a gente valoriza muito mais a saúde do que antigamente. Já foi moda fumar, né? Era bonito você fumar. Era bonito você não amamentar teu filho e usar o leite de lata. Hoje em dia, não. O parto natural, o aleitamento, você pensar na criança antes dela ser gerada, a importância da parte psicológica. A gente entende o ser humano como algo mais complexo. E se eu puder trabalhar no equilíbrio dele antes dele ter o problema, olha que legal, né? Mas é claro que as doenças vão sempre existir. Só que se eu vou ter uma doença, talvez se eu tive um pensamento de prevenção durante muito tempo, será que eu não vou ter ela menos grave, menos intensa? A gente não sabe, né? Prevenção, eu falo para os meus pacientes assim, que é você acreditar em algo divino, porque você não vê, você nunca quer ver, porque na verdade, né? Você não quer colocar prova também, né? Exatamente. E você confia naquilo tanto que você sabe que tá ali. Porque você vai prevenir algo que você não quer ter, né? Você vai prevenir um infarto porque você pretende não infartar, né? Então, você acredita em algo que não é palpável, que você não vai ver. Mas você tá fazendo a sua parte para poder prevenir algo que você nem quer, não sabe nem o que é, mas você não quer ter, né? O meu marido, outro dia, eu tenho um ritual, né? Porque eu aprendi a ser disciplinada, então eu tomo meus suplementos que tem a ver com os meus problemas e com o que eu quero prevenir. E dá hoje em dia 25, 24 comprimidos, dependendo de como eu formulei. Eu tomava 12 e as pessoas me achavam maluco. Você achava muito, né? Então é que eu gosto, eu tenho várias coisas, então enfim. Aí meu marido me falou assim, mas todo dia você toma isso, você vai tomar pra sempre? Eu falo, não. Pra sempre? Não. Então até quando você vai tomar? Só até eu estiver envelhecendo. Quando eu parar de envelhecer, eu não tomo mais. Aí ele fala, assim não vale. Porque, claro, a gente tá sempre... Então, o anti-envelhecimento, ele não existe. Mas tem o melhor envelhecimento. Né? A gente fala de geroproteção hoje em dia. Prevenir o envelhecimento. Então, a medicina está caminhando para mais longevidade. As pessoas antigamente morriam com 35 anos. Hoje em dia, 80 anos. Só que adianta viver 80 anos mal? Não. Você quer ter mobilidade, você quer... Eu atendi uma paciente ontem e falou assim, doutor, a caneta caiu no chão, não consegui pegar. Isso é fraqueza muscular, sabe? No caso dela, né? Então, assim, você não quer viver 80 anos na cama, você quer ser ativo. Então, os conhecimentos são tantos hoje em dia sobre hormônios, sobre nutrientes, sobre a importância do exercício físico, da alimentação saudável, da meditação, do controle do estresse. Só que dá muito trabalho, né? Você tem que se dedicar para aquilo. Mas, por outro lado, a consciência hoje em dia de que você se cuidar, do autocuidado, para você poder cuidar do outro, para você trabalhar bem, para que você cuide... É tão forte que as pessoas aceitam muito mais esse autocuidado hoje em dia, a mulher principalmente, e isso não é um egoísmo, né? Então, a gente entende hoje em dia esse autocuidado como não é ser egoísta, é você estar bem para poder fazer as outras coisas bem, trabalhar, cuidar do outro, enfim. Então, eu vejo a medicina assim, ela indo para a prevenção cada vez mais e proteger a pessoa do envelhecimento. É o que eu acredito. E é o que eu quero. Que todo mundo quer, eu também quero, só que a gente tem que merecer, né? Vamos para a parte, eu adoro essa parte desse podcast, que é a parte do ping-pong. Apesar que os meus convidados, eles não fazem ping-pong comigo. Ai, meu Deus. A gente vai comentando. Então é um ping-pong diferente. Qual foi a melhor viagem da sua vida? Eu adoro ir para a Alemanha. Qualquer uma que eu tenha ido para a Alemanha. Onde você se vê em 5 anos? Mas em que sentido? Geral, assim, como você imagina daqui 5 anos?
Olha, eu vou dizer assim, eu sou tão grata pela minha vida, ela é tão boa, que eu quero estar fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. Só que eu quero estar com essa cara ainda. Esse é o seu maior sonho? O meu eu não quero estar com mais 5 anos de ruga. Eu quero só estar com essa cara. Daí a minha pergunta é a seguinte, qual o seu maior sonho? O seu maior sonho é esse? Eu sonho congelar fácil, entendeu? Eu não quero... Não, tô brincando. Assim, não, o meu, assim, eu me vejo em 5 anos melhor do que eu sou hoje. Mais saudável, com mais conhecimento. Mais saudável? Porque saúde é algo muito efêmero, né? Você tá saudável agora, você tropeçou, quebrou uma perna, não tá, né? Então, assim, é algo muito efêmero. Mas eu quero oferecer mais. O meu trabalho, ele é tão importante na minha vida que quando eu penso daqui a 5 anos, é profissionalmente que vem na minha cabeça. Sim. Você entende? Então, assim, não tô pensando em mim, claro que fisicamente a gente sempre quer estar se sentindo bem, entendendo que com o passar do tempo o nosso corpo muda, é normal, né? Mas eu quero estar bem, eu quero estar mais fitness, que eu tenho outros objetivos ainda, mas eu quero poder sempre oferecer mais pro meu paciente lá na clínica. E o que você gosta de fazer quando tem tempo livre? Eu adoro ficar com os meus filhos. E com a minha Golden, que ela é Lindo. Enlouquecedora. Qual é o seu lugar preferido no mundo? Minha casa. Defina a sua profissão em uma frase. Amor total. Uma curiosidade sobre você. Meu pai amado. Que ninguém saiba, porque eu falo tudo no Instagram. Não sei te dizer. Eu imito um manezinho da ilha, mas não me pergunte, que eu não vou falar aqui, mas olha, Carla Petrelli fica no chinelo, inclusive. Tem desafio. A Top View acaba de lançar agora, senhoras e senhores, o desafio Manezinho da Ilha. Carla Petrelli, e vai agora foi desafiada aqui com a doutora Débora. Nossa, já pensou que legal? Só eu e ela, a gente vai se entender, mais ninguém se entende. Pessoal das redes sociais Top View, vamos lançar um Reels que é uma disputa. Cada vídeo que entra é uma disputa. Débora e isso na minha família é engraçado, porque a minha família é alemã com italiana, ela não é açoriana. Meu pai é do interior de Santa Catarina, só que eu nasci lá, então ninguém tem esse sotaque do né? Aquelas... Você tá doida pra fazer, né? Débora? Mas eu cresci lá, então assim, eu imito muito bem. Da minha família eu sou a que mais imito. Aproveitando, falando de família, se você pudesse reviver algum dia da sua infância, qual seria? Olha, da minha infância... tem um dia que eu lembro, eu tinha uns 4 anos, talvez, e Florianópolis era extremamente limpa a água, né, em volta da ilha. Eu ia pra Lagoa da Conceição com meu pai, com saquinho, plástico, bolachinha, água e sal, catar peixe na lagoa. E a gente botava, e ficava lá o dia inteiro, voltava cozida do sol, porque meu pai não lembrava de passar protetor solar, né, óbvio, né, que o pai tá lá pra brincar. Então, assim, eu lembro desse dia até hoje, eu gostaria de viver de novo. Quando eu penso em Débora, qual palavra tá do lado? Determinação. Eu vejo muito isso. Muito incrível, muito obrigado. Obrigado por compartilhar tantas histórias, tanto conhecimento, contar um pouco sobre você aqui, mostrar, porque tem muita coisa bacana, e pelo teu amor pela medicina. Obrigado mesmo, Débora. Eu agradeço o convite, você sabe que Top View e todo o Grupo RIC, eu adoro estar aqui, se quiser me contratar também para trabalhar, eu também estou aceitando, não tô brincando. Mas a gente é sempre muito bem recebido aqui, né? Então eu agradeço muito, é muito bom falar de uma coisa que a gente gosta muito, você vê que foi super, né? E passou rápido, 45 minutos já. Por isso que eu te falei, podemos ficar 45 horas. Quem quiser ver um pouco mais, eu sou muito verdadeira, né? Hoje em dia o Instagram que a gente usa para se comunicar mais rápido com as pessoas, sou muito verdadeira nisso, eu realmente tenho paixão pelo que eu faço, porque é isso que eu falei, é o que eu sou médica, não estou médica, não, né? É o que faz parte de mim. Sim. E eu tento transmitir isso para os pacientes o máximo que eu posso. Eu acredito muito na saúde e na prevenção, e eu acho que cada um tem uma missão na vida, a minha é essa aí. Senhoras e senhores, esse foi o 5º episódio de The Publisher com a nossa querida embaixadora Débora, e eu me despeço por aqui falando, esse é um podcast da Top View e da RIC Podcast. Até o próximo! E sigam, compartilhem e deixem seus comentários. Abraço!